são os nossos convidados. Vamos falar sobre este tema tão importante para compreender o papel da cultura para além do lazer. Vou começar mesmo por si, Custódio Duma. Como é que foi a transição, as festas, a quadra festiva passou por cá? Como é que foi esse momento de transição? Muito obrigado. Em primeiro lugar, as minhas saudações ao povo moçambicano e desejar um bom ano a todo o nosso povo de Rovuma Maputo e dizer que este vai ser um ano de muito sucesso para todos nós. São os votos. Será. Então, eu passei bem com a família, também rodeado da cultura, muita leitura e acompanhar, e muita música também, acompanhar o que está a acontecer tanto em África assim como no mundo. Então foi uma transição tranquila, esperançosa, estamos com muita fé de facto que o ano vai ser de bênçãos. Pois. Yeah. Altino Malhazes, bem-vindo. Como é que foi essa transição? Como é que foi a quadra? E qual é a expectativa para 2026? Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez dizer que é uma honra ser entrevistado por si. Cresci a lhe ver e a lhe ouvir e não esperava que tão cedo estivéssemos juntos assim. O Mano Duma é alguém que eu sempre rasgo elogios, sempre que lhe encontro. São daquelas figuras que eu sempre digo, a minha geração e as outras que vêm, tem que valorizar bastante. Infelizmente, a nível de entretenimento e cultura, surgiu um novo estilo, um novo modelo hoje em dia, um novo tipo de famosos hoje em dia, que o tio Hildo Ferreira diria que é pimpa, né? Que faz conteúdo pimpa. Hoje em dia, quando encontro estrangeiros e falam sobre Moçambique, falam sobre pessoas que dizem tipo, no seu país só se faz piadas e humor. Como assim? Eu sempre que entro nas redes sociais, pesquiso por Moçambique, as pessoas mais famosas são pessoas que fazem comédia, o quê? Então, há de ser sempre uma honra poder encontrar figuras que fazem diferente, mas fizeram e fazem, ainda tem muito a fazer pelo país. Passei bem a transição, na contenção, como é de praxe. A expectativa mesmo é que 2026 seja um ano melhor que os anos transatos e espero que todos nós nos comportemos por forma a fazer com que isso seja sério, porque se nós não mudarmos de comportamento, hábitos e costumes, o ano também vai se manter o mesmo, há de ser somente um número. Pois, a mudança é mais interna, pessoal e que seja este espírito coletivo. Eu acho que já temos aqui uma introdução para a nossa conversa. A nossa conversa tem como foco cultura para além da criatividade, pensar cidadania, direitos humanos e pensar patriotismo num contexto em que continuamos ainda na atmosfera de um país que celebra 50 anos de independência e muito a acontecer. Está em curso neste país um diálogo nacional que se pretende inclusivo, com uma comissão criada que está a desenvolver um trabalho relevante, a ouvir várias vozes. Está também a decorrer esse espírito de celebração deste país que tem 50 anos de história própria. E é por isso a importância de pensarmos estes temas tão importantes. Uma pergunta mesmo, vamos começar por si, Custódio Duma, jurista, poeta. É importante que se dê essa referência, que tem obras de poesia, como A Verdadeira Confissão, uma obra de 2004, e também tem Estrada Sem Asfalto, que é uma obra de 2013. Mas também tem vários livros de análise a participar em obras na área de formação e de sua grande paixão, que é a área de direitos humanos e justiça em Moçambique, análise crítica sobre a realidade social e política em Moçambique. E eu acho que temos várias pontas por onde segurar o seu pensamento e explorar as suas ideias. Por isso eu pergunto, que país é este que estamos a construir? Altino Malhazes fala dessa dimensão até diplomática, de cartão de visita, que as redes sociais permitem que quem produz conteúdos possa assumir esse papel de diplomacia criativa, pese embora criticar o fato de muitos desses conteúdos serem necessariamente, exclusivamente de comédia. E a minha pergunta é essa, que país é este que estamos a construir quando pensamos o papel da arte, da cultura, do património cultural como os lugares que dão melhores acessos a quem quer nos conhecer e nos visitar? Bom, muito obrigado. É uma questão de facto muito profunda que me coloca e eu tenho razão de facto ao exaltar em parte
a nossa cultura, a nossa arte, mas ao mesmo tempo a colocar alguns pontos de reflexão que são importantes. O primeiro ponto que podia colocar é que nós somos um povo culturalmente muito rico, os moçambicanos. Não simplesmente, não só pela expressão, a forma como nos expressamos, com a música, a dança, a pintura, de várias formas, e também a escrita, mas a diversidade que temos étnica, a diversidade linguística, a nossa diversidade que se também relaciona com outras culturas, árabe, europeia e, enfim, e o interior de África. Somos muito heterogêneos. Exatamente. Nós somos uma pintura, um quadro mosaico, de arte, um mosaico de leitura eterna. A nossa riqueza é profunda e inalcançável num único olhar. Porque temos que ir para mais profundo, né? Mais para dentro e dar-nos tempo a percebermos a riqueza que temos. E esse olhar, por exemplo, a questão que faz, a relação que faz com a cidadania, a participação. Olha, por exemplo, o início da luta armada. A maior parte dos nossos, vamos lá se dizer, os nossos heróis, aqueles que participaram, iniciaram, faziam parte de movimentos culturais. Eram poetas, faziam parte de movimentos da literatura. Temos vários poemas de todos aqueles que fizeram parte tanto da fundação da Frelimo, assim como das pessoas que de alguma forma foram participando na luta armada. E tanto os que estavam cá em Moçambique, assim como os que estavam de fora. E as grandes vozes que foram ecoando nas Nações Unidas, nos outros países, em francês, em português, em inglês, foram de poetas, dos nossos poetas, que estavam em Moçambique, que estavam fora de Moçambique. E livros como, por exemplo, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que já tinha algum verbo de reivindicação, de uma autonomia, tanto coletiva como um Estado, assim também como individual, como cidadãos, que devem pertencer a uma nação que não existia na altura. Então, isso mostra que foi através da cultura e das artes também que a mensagem da construção desta nação moçambicana aconteceu. E, a partir daí, lembra-se que depois da independência, momentos que nós tivemos de muita crise, tanto política, assim como crise de convivência, foram movimentos culturais também. Não é? O presidente Samora teve sempre isto em frente, tanto a parte, a literatura, a dança, o canto, colocou sempre isto em frente para mostrar que no meio das várias crises que estávamos a passar, Moçambique tinha muita coisa a mostrar. E a cultura é o sol que nunca desce. Exatamente. Então, eu olho para Moçambique como um Estado que não pode, enquanto Estado, não pode separar a sua existência da sua riqueza cultural, de todo esse património. E hoje nós conseguimos ver isso. É claro que com estes pontos que nós conseguimos hoje indicar, crescemos tanto, temos mais meios, temos várias editoras, estamos no mundo, mas produzimos pouco. E se calhar destacamos pouco também o melhor que se produz. Porque continuamos com bons pintores, continuamos com bons artistas, continuamos com bons escritores. Entretanto, destacamos menos aquilo que é mais útil. E as redes sociais acabam evidenciando mais aquilo que é menos útil, na minha ótica. Pois. Vários aspectos importantes. O percurso histórico de Moçambique, que se confunde com o percurso histórico de outros países africanos. Há uma frase que eu cito com bastante frequência de Amílcar Cabral sobre esse passado, que ainda hoje deve significar inspiração. As lutas de libertação dos países africanos foi, acima de tudo, um processo de revolução cultural, dizia Amílcar Cabral. Foi, acima de tudo, uma luta de revolução cultural. É exatamente isso, porque é ali onde nós aproveitamos, por exemplo, as nossas línguas, que eram chamadas de dialetos. Lembra, por exemplo, a separação do cidadão, né? Quem é esse cidadão? Sim. Tens o indígena, que é aquele que praticamente está separado desta civilização. A luta armada, o processo da luta pela independência era também para reivindicar a existência daquilo que tinha sido colocado no lixo, que somos nós,
as nossas línguas, a nossa forma de vestir, de comer, de ser e estar, que não deve ser, vamos lá assim dizer, descartado, não é? Faz parte da nossa essência. Então eu concordo plenamente com isto. E hoje nós podemos falar de forma orgulhosa nas nossas línguas maternas, já temos em alguns programas também de ensino em línguas maternas. Acho que é um processo de libertação que continua. É um processo que continua. Sim. E hoje em dia podemos com orgulho dizer que meu nome é Mandlazi. Dizer que meu nome é Mandlazi. É isso. Dizer isso com muito orgulho. Altino, quero ouvir o teu pensamento sobre isto. Que país é este que estamos a construir, esta geração está a construir, e o compromisso que assume e a responsabilidade que assume quando é acima de tudo, um artista influente, um influencer, que de certo modo também acaba por ter um impacto na forma como os jovens e não só olham para o país e interpretam os fenómenos. Gosto muito dessa questão porque em dezembro eu publiquei um texto que o título é "Que legado estamos a deixar para as futuras gerações", não é? Que é um texto muito forte. Infelizmente as pessoas estavam mais preocupadas em ver outras coisas. Eu costumo dizer, hoje em dia discute-se muito o termo digital influencer ou influenciador digital. Eu costumo dizer que não existe influenciador digital sem antes existir um influenciador. E costumo dizer que todas as pessoas que são influenciadoras ou que são reconhecidas como influenciadoras hoje devem ser pessoas que influenciavam as pessoas já antes. Minha mãe costuma dizer que existem pessoas que têm brilho próprio, que nasceram com brilho. E se fizermos cá um exercício, vamos, por exemplo, sobre o Dr. Duma, e perguntarmos a ele qual era o nível de popularidade que ele tinha no bairro em que ele cresceu, vamos descobrir que era popular. Na escola primária, na escola secundária, na universidade, se perguntarmos o mesmo ao BAM, por quê? Porque existe aquele adágio muito usado quando alguém ascende, quando os mais velhos dizem: "Epa, eu sabia, aquele jovem sempre foi diferente, sempre foi o quê?" Agora, ser influenciador digital é simplesmente pegar aquela pessoa que tinha um brilho e influenciava no bairro, influenciava na igreja, na escola, passar para o espaço cibernético, que é o espaço hoje em dia de exposição, e essas pessoas começarem a influenciar. Chegar às massas, a mais pessoas, Claro. além do bairro, do Sim. quarteirão, da escola. Das 10 formas de manifestação artística, a música é a maior. E é incrível que em Moçambique a música, se calhar, é a única, ou das poucas, a música e a literatura, são das poucas formas que continuam como manifestações culturais do povo moçambicano. Houve um ano que eu dei uma entrevista em que eu dizia que a música angolana cresceu mais em Moçambique do que a música moçambicana. Esse é E o deu artigo muito mais barulho. polêmico, esse, né? Esse Sim. é o artigo mais polêmico. Mas é verdade. Hoje em dia, por exemplo, a maior parte dos famosos, ciberfamosos moçambicanos, são humoristas. Eu disse no início. Mas o humor nigeriano cresceu mais em Moçambique do que o humor e a comédia moçambicana. Então, o que fazem essas pessoas? Vão buscar um vídeo de um nigeriano, eles traduzem. Quer dizer, são eles a fazer a mesma piada que os africanos, que os nigerianos fizeram. Então, para dizer o quê? A Paulina Chiziane dizia: a maior colonização do preto é não conseguir dizer Deus na sua língua materna. E eu posso transcrever isso para outra dimensão. A ideia de nós não conseguirmos nos fechar na nossa cultura, nos divertirmos dos nossos hábitos e costumes, nos inspiramos nos nossos hábitos e costumes, decidir ideias sem dizer, por exemplo, no Brasil, onde fazem. É isso que nos corrói. Precisamos de uma medida mais protecionista nesse sentido. É uma medida radical, diria. Uma das formas ou um dos mecanismos que é usado para corromper a juventude, os adolescentes, o resto moçambicanos, é exatamente a visão externa. A importação que nós fazemos, não é? O Azaghal perguntava por que importar programação se fazemos bem. Este talk show, muito provavelmente, não há de ser mais assistido por moçambicanos que um talk show brasileiro. E depois perguntas ao moçambicano, dás mais tempo de antena a um brasileiro que não conheces, não has de ver, não é? E aquilo que a pessoa diz mais sobre a realidade dela lá
e não sobre essa tua realidade. Muitas das vezes, aquilo que você aprende sobre numa novela estrangeira, okay, não diz não respeito ao teu país. E do ponto de vista de conhecimento comum, do senso comum, não te diz nada. Eu vou mais agressivo ainda. Sabiam que os atores brasileiros, muitos dos atores brasileiros, tornaram-se ricos à custa de empresas e produtos moçambicanos? Principalmente atores de novela. Um protagonista de uma novela difundida pela TVM, com as maiores empresas de telefonia móvel e tal moçambicanas a patrocinar aquela novela, quanto a TVM depois tem que pagar a emissora, a produtora daquela telenovela, e quanto é que aquele ator recebe de Moçambique? Os atores brasileiros, quando fazem entrevista, dizem: eu vos amo, Moçambique, não estão a brincar. É porque sabem que ganham muito sobre isso. O patrimônio que tem é graças a Moçambique. Então, nós precisamos, em algum momento, nos fechar e dizer: epa, pessoal, TVM, daqui a mais 2 anos, já não passa novela estrangeira, ok? Então, organizem-se. Se quiserem passar novela, organizem-se, não é? Então, eu acho que nós, quando estivermos a fazer isso, estaremos primeiro a voltar para nós próprios. Primeiro estaremos a voltar para nós próprios e havemos de encontrar que muitas coisas encaixam. Há uma coisa que acontece bastante, indo para a área do Dr. Duma, felizmente, infelizmente também estudei Direito, em que muitas das vezes, quando alguém, por exemplo, pergunta para o doutor: eu tenho uma situação, chamaram-me na esquadra e para acontecer coisa X, o conselho que ele dá, a pessoa fica tipo: sério? Mas como é que tem que ser assim? Por quê? Porque aquele direito positivo, aquela lei, aquela regra, aquele procedimento viola muitas das vezes o costume nosso nacional. Viola muitas das vezes o costume, aquilo que a comunidade, aquilo que a sociedade moçambicana, aquilo que as pessoas habituaram que aquela lei simplesmente viola. Por quê? Porque nós pegamos uma Constituição, pegamos leis de outros sítios, trouxemos aqui. Eu fazia um comentário só para terminar com o BAM no início, em que eu dizia que a lei, por exemplo, sobre lei da família, não? Quando entramos na violência doméstica, ok? A maior parte das pessoas que aprovaram essas leis sobre violências domésticas, os seus primeiros filhos foram feitos com crianças. Os primeiros deputados casaram suas esposas com quantos anos? Estamos a falar da questão dos casamentos forçados. Ou casamentos forçados ou prematuros. Mas por que fizeram isso naquela época? Porque naquela época era costume. Culturalmente. Então, por quê? Por causa dessa nossa visão externa, nós simplesmente fazemos o que... É aquilo que falou agora sobre essa comissão que é da auscultação. Pessoalmente, nunca vi essa comissão em nenhum sítio a auscultar as pessoas. Não sei, se calhar ainda não chegou até mim. Por quê? Porque nós pensamos que estamos a auscultar, enquanto simplesmente estamos sentados na televisão e no Facebook a ver o que acontece, como é que fazem em Portugal, como é que fazem em Brasil, como é que fazem em outros sítios. Uma pergunta, gostou de uma, que também acaba por passar por esses assuntos todos, mas aliás aqui acaba por trazer o direito como um lugar que é impossível que se pense para servir as pessoas sem que esse direito se adeque à cultura dessas pessoas. E por isso a minha pergunta é essa, não é? Quando olhamos para este país que estamos a construir hoje, sente que a cultura tem força suficiente para influenciar políticas públicas, comportamentos sociais, no domínio dos direitos humanos e permitir uma participação política mais consciente? Bom, de facto tens razão nesse aspecto, concordo plenamente. São 2 questões que colocou. Uma em relação ao direito, né, necessariamente, e à cultura, a nossa cultura, que eu acho e concordo consigo. Por acaso estou a concluir uma obra mais, não eminentemente jurídica, mas mais da filosofia do direito, por conta da origem do direito moçambicano, que ainda não é direito moçambicano. Então, com uma influência negativa na vida da maior parte dos moçambicanos, porque as normas, a maior parte delas são coloniais, são uma herança colonial, que foram feitas para um povo colonizado, para um preto, indígena e tal. Porque é um problema muito sério. Muito sério. E nós, ao fazermos a transição da colonização para a independência, não fomos corrigir este erro. E estamos a tentar corrigir um ponto aqui, um ponto ali, um ponto acolá, e continuamos com um direito um pouco desfasado da realidade
nacional e não responde com justiça, responde com direito, mas não com justiça às necessidades do povo. Este é um grande desafio, né? Dizia, esta libertação do povo tem que acontecer em várias dimensões. Libertamos a terra, estamos a libertar economicamente, mas temos que nos libertar juridicamente também, temos que nos libertar culturalmente, temos que nos libertar em todas as dimensões da nossa vida. E hoje, quando olhamos para essa apropriação cultural como uma forma de influenciar políticas públicas, consegue encontrar... Exatamente. Então, este é o segundo ponto seu e eu digo que sim. Porque a minha primeira fala, na verdade, já trazia um pouco essa ideia. Foi com movimentos culturais que se galvanizou a unidade nacional para lutar contra o colonialismo. Mas quando houve música moçambicana em 2026, Lé, o escritor da Nova Vaga, quando houve debate público, sente que há uma dimensão cultural que influencia a interpretação e leitura dos fenómenos sociais e políticos deste país? Olho de duas formas. A primeira é que se há ou não há abertura do povo em receber o que se produz. Existe essa abertura. As pessoas escutam música moçambicana, as pessoas leem autores moçambicanos, as pessoas procuram perceber. Agora, o que se produz consegue transmitir a necessidade e os desafios, aí é que temos o problema. Temos mais como é que chamou? Pimba e esta diversão. Temos mais a distração do que necessariamente a reflexão. E o culto ao amiguismo através dos likes e partilhas. Exatamente. Então, etc. vais para as redes sociais, escutas o conteúdo das músicas, vês o que se escreve, consegues ver que, olha, há um grande vazio na transmissão de valores. Porque o grande problema, de facto, para os maiores problemas, ou melhor, a grande questão para os maiores problemas que nós temos está na dimensão de valores. E os valores podem ser transmitidos através da educação, através da cultura, através das artes, né? Juntando tudo isto, nós podemos melhorar os nossos valores. Amar o próximo, respeitar os bens dos próximos, amar a nação, amar os bens públicos, servir com cuidado. Então, estas questões todas ligadas aos valores, às essências que mais exaltam as pessoas, o bem público, uma nação mais unida, harmoniosa, isso tu já não encontras. Ou tens que trabalhar muito para encontrar na literatura, na música. São casos muito isolados. São isolados. Agora, enquanto veículo, é por isso que eu digo que enquanto veículo, a cultura continua a ter o mesmo papel. Porque é a cultura que atinge o âmago da pessoa, que encontra a essência da pessoa, que vai para além. Com a cultura, tu não precisas de pessoas que sabem, só as pessoas que sabem ler, ou as pessoas que entendem português. Atinge toda a massa. Então, ela entra para todos e em todas as dimensões. Então, se nós temos valores que se transmitem através da cultura, das 10 formas que o Altino esteve aqui a mencionar, nós podemos ter resultados, se calhar, mais rápido e resultados mais robustos no contexto das políticas públicas. Agora, aí está esta questão do diálogo que menciona. Eu, por acaso, estou acompanhado de perto. Mas a pergunta que havia de me colocar é: será que os fazedores da cultura estão a ser ouvidos ou não? Essa pergunta eu vou colocar mais à frente. Vamos falar sobre isso, porque acho que isto é muito importante e vamos falar sobre isso. Vamos dedicar pelo menos uma questão e vou-vos desafiar a refletir sobre isto. E quero aqui agradecer-vos pela presença, pelas ideias brilhantes e pedir a capacidade de síntese. Estou perante dois juristas e que elaboram muito bem. Está a ser um debate interessante. Uma pergunta, Mandlaze. Como distinguir um patriotismo saudável, que une e fortalece a nação, de um patriotismo que pode tornar-se excludente ou limitador das liberdades individuais? Há uma ideia equivocada ou clara sobre o patriotismo em Moçambique? É verdade. É incrível. Em Moçambique, os maiores youtubers parecem brasileiros. Estamos a ir para o patriotismo. E são as pessoas que mais ganham dinheiro no YouTube. Porque o problema está aí. Bom, hoje em dia, houve muita profissionalização das artes, não é? E graças
a consciência de nós que crescemos. Hoje em dia, uma Assa Matusse faz música premium. O Dr. Duma pode me confirmar, naquela altura o Azimbo era um músico indígena, era uma pessoa que fazia música para pessoas de baixa, é o que se considerava. Mas hoje em dia, ouvir um Goruane significa que você é premium. Paga-se mais para ouvir um Goruane do que para ouvir o Nelson Tivano, do que ouvir esses outros. Infelizmente, o popular passou a ser aquela música pimba. Então, o problema é aí onde inicia. O que gera engajamento numa época, por exemplo, em que as redes sociais elas é que estão maior em foco. É que determinam, eu começo a ir à televisão há 12 anos. Quando fui à televisão há 12 anos, tive um painel, eu costumo dizer que sou o mais novo, fui a pessoa mais nova, com menor idade, que teve um painel fixo em Moçambique. Eu tinha 25 anos quando tive um painel fixo de ir todas as semanas. Quer dizer, os outros iam sempre, voltavam. Para ter painel fixo foram já com uma idade mais avançada. Naquela época, a televisão é que orientava, a televisão e a rádio é que orientavam os debates públicos mesmo a nível da televisão, mesmo a nível das redes sociais. E eu vou à televisão porque eu assistia à televisão e fazia crítica nas redes sociais. Hoje em dia é o contrário. A televisão e a rádio, inclusive a Assembleia da República e outros sítios, vão para as redes sociais para ir saber do que devem falar. O que influencia a agenda pública são mais as redes sociais. São mais as redes sociais. Os mass media estão a perder por causa disso, em que as próprias mass media, estás numa situação em que, por exemplo, uma pessoa que começou na rede social, pior se for uma miúda, clara, bonita, pode ser muito mais famosa, muito mais seguida que o BAM. Então, por causa disto, é muito difícil começar a ter patriotas sérios. Por quê? Porque a pessoa sabe que se o que seria um patriota sério? Um patriota sério seria alguém cujas ideias, cuja opinião, cuja atividade luta de todas as formas para o bem comum, para o bem nacional, independentemente da sua opção política. Ok, se é crítica ou não, porque fazer crítica não significa ser menos patriota. É que fazer crítica também não significa dizer que está errado. Significa pegar a coisa e fazer uma análise, dizer o que você acha desta coisa. Então, tem que ser um debate, tem que ser alguém que tem uma atividade para o bem comum. Hoje em dia isto não vende. Eu posso dar um exemplo simples. Se eu for às redes sociais agora e escrever vamos trabalhar, todo mundo vai me insultar. Mas qual é o problema de eu dizer vamos trabalhar? O Albano Cariz, na Beira, já dizia as Gojubar há muito tempo. Vamos trabalhar, o CAP, vamos trabalhar. Mas se eu for às redes sociais, ir dizer, por exemplo, que vamos travar o comboio. O comboio essa semana não anda porque, sei lá o quê. Todo mundo ali comigo. Eu vou começar a ganhar contratos com as betes, que é o que está a acontecer. Vou começar a ganhar contratos com as betes, vou começar a ganhar muito engajamento, vou começar a... E, por causa disso, ganho mais dinheiro. Então, para dizer o quê? Que nós temos um patriotismo à venda, nós temos pessoas... Porque nós estamos a criticar muitos jovens, não são patriotas, mas muitas das vezes as empresas que fazem com que os jovens sejam antipatriotas são lideradas pelas mesmas pessoas que criticam os jovens por não serem patriotas, porque são eles que permitem que as suas direções de marketing paguem os jovens com maior engajamento, sem esquecer que aquele maior engajamento, sem pensar os valores. Um exemplo tão simples, só para terminar, apelou a capacidade de síntese. Sabe quantas pessoas, quantos digitais influencers no tempo das manifestações foram paridos? Nos tempos das manifestações, metade das pessoas muito famosas a nível das redes sociais, que têm mais de 200 mil seguidores, só surgiram nos tempos das manifestações. E surgiram a apelar maior raiva, maior destruição e tornaram-se pessoas extremamente mediáticas, famosas hoje, e hoje até estão a criar as bets. Então, ainda estamos a discutir patriotismo. O que é patriotismo? Custódio Duma, ajude-nos a refletir sobre isto. Quais são os lugares menos claros, mais tenebrosos, quando pensamos no patriotismo, a pensar aspectos tão críticos que acaba por narrar Manjaz e nos dá uma fotografia interessante aqui para pensar? O meu maior problema em relação ao termo é que ele passou a ter um cunho político. Ideológico. Exatamente, político, ideológico e não necessariamente de cidadania. Porque o patriotismo é cidadania. Cidadania é pertencer a uma nação
e lutar por esta nação. É o que cada nacional é. E é por isso nós temos também, e lutamos contra isso, de pessoas que são apátridas. São pessoas que não têm pátria, que não estão ligadas a uma nação. Não tem nenhuma relação emocional com esse país. Exatamente, ou porque perderam isso de alguma forma. Yeah. Né? E no contexto dos direitos humanos não é bom, porque é como alguém que não tem uma casa, não tem uma identidade. Eu trato os meus assuntos na pátria onde eu estou. Eu amo a minha pátria, é a minha bandeira. É o bem maior. Exatamente. Então, o problema deste termo é o cunho ideológico, partidário, político, que acaba confusionando a coisa. Mas a sua pureza, na sua pureza, na sua natureza, esse termo é bom. Nós temos que ser patriotas, porque estamos ligados à nossa pátria, lutamos pela nossa pátria, é a pátria que nos dá o nome, a bandeira, e ela... E nós construímos a ela, nós pagamos os impostos. É um bem comum. Sim, é o nosso bem comum. Yeah. Né? E veja só, por exemplo, tanta gente que está a viver muito tempo fora do país, vive bem lá e tal, sempre chega uma vez um tempo, quero voltar para a minha pátria. Só vir pisar a terra, sentir esta terra, ir comer aquela chima, yangana, matapa, seja o que for. Né? Porque o patriotismo, a cidadania está ligada a tudo isso, né? A gastronomia, o cheiro da água, essas coisas todas. Então, eu penso que traduzido isto de uma forma cultural, despido do manto político, isso é bonito. E é isso que nós precisamos transmitir para os moçambicanos. Agora, tem razão também quando coloca esta questão que eu olho isso na inversão de valores. Na inversão de valores. Nós estamos mais ávidos a criticar, a falar mal e às vezes até a renunciar à nossa própria pátria, sem outra por ir. E às vezes incentivado por pessoas que têm 2, 3, 4 nacionalidades. Né? Essas pessoas têm outras pátrias escondidas. Incentivam a quem só tem uma pátria a recusar a sua própria pátria e quando já não tiver aquela pátria, o outro entra no avião, vai embora, você fica ali. Então, nós queremos sim uma dinâmica que nos leva a um bem comum para todos, um enriquecimento de todos nós, mas tudo tem que ser feito no meio de harmonia, de paz, no meio vamos lá assim dizer, onde estamos todos juntos, unidos, conhecendo os nossos males. É como se nós fôssemos uma família, né? Dentro da nossa casa. Tem um miúdo que é drogado, tem uma miúda que não ouve, não obedece, mas somos aquela família, ninguém deve ser retirado dali. Temos que sentar e resolver os nossos problemas juntos, em paz, dando espaço a cada um para falar e ser ouvido. Então, isso é patriotismo. Já não é patriotismo pensar que alguns são menos moçambicanos que nós, ou nós queremos mais liberdade do que os outros. Isso já não é patriotismo, como nós vimos há pouco tempo. Pois, isso é muito importante. Até podemos criticar-nos muito entre nós aqui dentro, mas um patriota quando sai diz diferente. Eu vi uma humorista moçambicana que foi ao Brasil. Começou lá a namorar, acho que pensava que nunca voltava para Moçambique. Perguntaram-lhe num evento como este, o que tem... O que tem? Qual é a característica boa? Qual é a maior característica que você tem do seu país? Uma ideia, qualquer coisa. Ela disse pobreza. Ela disse pobreza. Quer dizer, você saiu do seu país com o passaporte do seu país, subiu o avião, foi para um outro país. Em detrimento de você chegar lá, por exemplo, falar de turismo, se calhar a partir de lá, você pode criar uma empresa em que você leva turistas daquele país para conhecer o seu país e fazer dinheiro. Você simplesmente falar de pobreza. E naquele país, se você tiver um problema, há de correr para onde? Há de correr para a Embaixada de Moçambique. É aquilo que estava a dizer o Dr. Duma, nós só temos esta pátria, não há outra pátria. Esta é a nossa pátria. Uma pergunta muito importante a passar ainda para essa questão da cidadania e o papel importante do Estado moçambicano. O Presidente da República lançou recentemente e foi a AIM, esteve na AIM, a Associação de Escritores Moçambicanos, o Concurso Nacional de Literatura. Que carga isto deve representar para que se assuma a literatura e a cultura como realmente elementos incontornáveis para a construção deste país? Altino, começo mesmo por si. Sim.
Como é que o fato de o chefe de Estado assumir isto como importante e exercer esse papel de embaixador vai ser uma influência importante? Há de ser sim, porque é um dos eventos, é um concurso que já existia e por acaso fez com que existisse muitas pessoas a escrever de forma organizada. Em Moçambique há muito mais escritores do que as pessoas pensam. E Moçambique é um dos países que tem muitos escritores premiados. De alta qualidade. Mas hoje em dia é muito caro, por exemplo, lançar um livro. Eu próprio tenho muitas obras que estou à espera de lançar e que a maior parte das organizações ou das empresas que se dizem editoras são mais gráficas que editoras. Ou seja, você quer lançar o seu livro, em detrimento de levar um livro, analisarem e dizerem se o conteúdo lhes interessa ou não, se lhes interessa criarem forma de editar. É tipo, não, isto para imprimir tantos exemplares é tanto. Nós vamos colocar o nosso nome e pronto. Estamos a falar de um jovem de Chibabava que escreve poesia sobre Chibabava. E não tem ninguém, por exemplo, que consegue dizer que eu vou editar o seu livro. Então, há de ser interessante por causa de criar condições. Espero que seja um método, um modelo que começa mais ou menos como o Festival Nacional de Cultura, que começam a nível local, vai tendo prêmios a níveis locais, tudo mais. Por quê? Porque este tipo de evento não é sobre muito dar dinheiro às pessoas, é sobre despertar a atenção das pessoas, o amor da coisa e a criatividade delas. Significa que as jovens que se começarem assim, lá no seu distrito podem sagrar, por exemplo, os melhores escritores do distrito, mas podem não conseguir chegar à fase nacional e isto, em algum momento, pode-se criar formas através de leis de mecenato, através de políticas de ação social das empresas distritais, provinciais e prontos, de editar essas pessoas e começar. Então, é um evento extremamente interessante, oxalá que eu sei que vai se realizar, oxalá que tenha júris, o pessoal para trabalhar no evento, honestos, e penso que se calhar depois do evento podemos estar aqui a discutir melhor, não se pode dizer muito. Claro. Sim, mas são expectativas, Sim. vamos sonhar. As expectativas são sempre lugar boas. De sonhadores também. Sim. Exato. Questão de Duma, o que pensa sobre isto, mas acima de tudo do ponto de vista simbólico. Do ponto de vista simbólico, concursos nacionais de literatura sempre existiram neste país, há vários concursos nacionais e internacionais, temos vários premiados, já nos recordava Manjaz, mas o Presidente da República deslocar-se à sede da Associação de Escritores Moçambicanos, assumir um papel importante e lançar um concurso nacional de literatura. Que carga simbólica isto tem? Olha, por acaso eu tive a sorte e a graça de estar presente neste evento como parte da casa, né, que é a EMO, e ouvir diretamente de Sua Excelência Presidente da República este anúncio, esta comunicação. Tem uma carga emocional muito grande para os escritores moçambicanos, nós que somos membros da casa, para os escritores que estão por vir também, e aqueles que fundaram, que já não estão conosco, né, que são os pais fundadores da EMO. Mas, acima de tudo, mostra o cometimento que o Presidente da República e o seu governo, desta vez, tem em relação à cultura nesta componente da literatura. Porque em algum momento, e o nosso secretário-geral, o MON, por acaso, disse-nos na sua fala que já passavam décadas que um Presidente da República chegava àquela casa, né? O último presidente, não posso dizer aqui, não posso mencionar o nome, mas já passavam décadas, só para dizer, para lembrar. Então, esse simbolismo mostra um grande cometimento. Lança alguma esperança para o setor da literatura em Moçambique? Não alguma, muita esperança. Muita esperança. Muita esperança ou muito mais certeza? Exatamente, porque, veja só, temos muitos prêmios. E este não é um desses prêmios, porque os outros prêmios são de editoras, são empresas, de casas com interesses, empresas, fundações, têm os seus próprios interesses. Este é um interesse nacional. Imagino também e acredito que os fundos eventualmente vão de vir do Orçamento do Estado, o que mostra que é um cometimento do governo para alavancar a cultura através da literatura, de alguma forma. Vai trazer mais rigor na escrita, vai melhorar muito a qualidade da escrita. Acredito eu que os termos de referência para este concurso, que vai ser anual em 3 modalidades, olha,
vai ser praticamente a nata da nossa literatura. Vamos lá dizer, aquelas 3 obras que vão ser premiadas vão estar no topo da qualidade do que se produz em termos de literatura. Vai determinar muito o que vai ser a literatura moçambicana nos próximos anos. Eu concordo com esta perspectiva. E a partir daí, muito eventualmente, teremos mais traduzidos, teremos mais embaixadores de Moçambique fora. Né? Nos outros países, em várias línguas, não só em português, temos muitos traduzidos em português. Nesse mesmo dia, o Presidente da República explicou um episódio em relação ao Brasil, por exemplo, mas eu acredito que com este prémio, Moçambique vai voar mais, ainda mais, na parte da literatura. Como voou agora com Cano, por exemplo. Sim. Então, nosso obrigado às mamas. Exatamente. Eu não sou obrigado mesmo. Olha, quando temos produtos de qualidade, o nosso país voa. É verdade. E voamos com ele. Quando o nosso país é bem falado, por causa da literatura, por causa do futebol, nós estamos a ser bem falados. E as pessoas passam a gostar de nós e vêm para cá. Né? O presidente Samora fez muito esse papel. Essa diplomacia cultural. Exatamente. Quando, por exemplo, a gente viaja em alguns lugares, algumas pessoas... Moçambique, Samora, epa, ficam felizes logo, porque já começam a ver, é uma pessoa com alguma energia, com alguma força, porque pensam no Samora. Então, esta literatura, este prêmio que foi lançado, com certeza que vai alavancar não só os escritores, né? Vai haver termos de referência muito bem clarificados, mas vai alavancar o nome de Moçambique. E o nosso espaço na geopolítica internacional passa a ter mais valor também. Sem dúvidas. Gosto dessa perspectiva, pensar cultura para além, literatura para além da ideia de texto e de lazer, mas pensar que pode abrir outras portas e pensar diplomacia, como é que a literatura pode participar disto, e quem pensa desta forma também pensa naturalmente a questão das outras manifestações artísticas. Quase que a terminar, 2 últimos tópicos. O primeiro tópico a vos provocar aqui é sobre o Diálogo Nacional Inclusivo, que está a decorrer. Aliás, a televisão de Moçambique tem um espaço criado aqui. Penso que o Dr. Duma já participou num desses episódios. Vamos convidá-lo. Eu queria ouvir um pouco, Mandiaz, como é que acha que o setor cultural em Moçambique, criativo, deve se posicionar e tomar parte deste momento tão importante, e que não é sobre o lugar dos partidos políticos, é sobre vários aspectos, porque há também uma interpretação bastante equivocada, às vezes, de forma involuntária. Como é que os artistas, os agentes culturais podem participar e devem participar deste processo? Que contribuição especial seria dada por este grupo? Primeiro, porque a cultura é uma fonte material do direito. Então, não é possível pensar o direito se você pensa o direito e não pensa a cultura. Voltar àquilo que eu comentei, comentou o Dr. Duma, é você fazer cultura, é você fazer direito baseando-se na cultura do outro. O direito, a cultura é uma fonte material do direito. E a cultura, ela tem uma capacidade de representação. Por isso eu costumo dizer que nem todo que se diz artista em Moçambique é realmente artista. Porque um artista é uma pessoa que cria uma obra baseada nos hábitos e costumes de um povo, de uma reflete o seu tempo, já dizia Nina Simone. Sim. Então, se você vai criar, por exemplo, uma obra que reflete a cultura sul-africana, você é mais um artista sul-africano sem ser sul-africano do que um artista moçambicano. Pode ser influenciado pelo mundo, mas como sim, é que é preciso que haja uma aculturação no mínimo. Isso. Ou seja, eu sou moçambicano, sou machangana, mas porque os machanganas vieram primeiro lá de Kazanculo com o Fecane, vieram aqui, temos a mesma fronteira, eu costumo viajar e consumir África do Sul, então crio uma obra que tem uma fusão, que tem algo. O mesmo acontece através das novelas. Nós temos, hoje em dia, jovens a usar muito gerúndio por causa do brasileiro. Estou comendo, estou andando, estou vindo, estou banhando, não é? Não, mas tem que haver essa aculturação. Não pode ser uma pessoa como aquela miúda, não sei se é de Quilimano, de Inhamane, que virou totalmente brasileira. Quer dizer, aquilo chama-se desculturação. E aquilo é totalmente perigoso. Aquilo é totalmente perigoso. Eu tenho medo de a pessoa me encontrar na rua e dizer, você é americano. Não.
Só tem que olhar para mim e dizer, você é moçambicano. No mínimo até pode me confundir com um país vizinho, não é? Então, por ser a cultura uma fonte material do próprio direito, é preciso ouvir essas pessoas. Não só ouvir essas pessoas, ouvir as suas obras, ouvir as suas obras. Existem múltiplos atores da cultura, das manifestações culturais moçambicanas, que são pessoas que são movidas por algo subliminar. Vai concordar comigo. Existem escritores moçambicanos que não dão entrevista. Quando você lhe entrevista, ele não é bom responder. Sim. O Azagaia era uma pessoa que, em entrevista, se não fosse pela voz, você podia dizer não é a mesma pessoa que está a cantar. Não é? Por quê? Porque ele fechava-se para um espaço criativo dele, em que é como se ele invocasse um espírito que lhe ditava, tanto que ele dizia que dizem que eu escrevo, né, por mandato de alguém. Existem pessoas assim, existem pessoas que, se você quiser entrevistar, vão dizer, ouça a minha obra, ouça a minha música. Eu já vi escritores moçambicanos a serem entrevistados, que em quase todas as questões que eram feitas, eles diziam, pode ler o meu livro no sítio X, eu escrevi sobre isso, e você nota que esta pessoa, esta pessoa não tem paciência para isto, fecha-se um espaço criativo, escreve. Então, se você, por exemplo, quer falar sobre malha viária em Moçambique, tem aqui estrada sem asfalto, pode ter alguma coisa para isto. Que é este arsenal que nós temos, cultural que nós temos. Em Moçambique não há tema que se possa debater que os fazedores culturais, mesmo os contadores de histórias, nunca falaram sobre ela. A arte já disse tudo, e né? por sermos africanos, nós falamos em parábolas. Brioche, Por isso que eu costumo dizer o seguinte, é chato para mim ver alguém, um legislador moçambicano, por exemplo, que não fala nenhuma língua moçambicana. Por quê? Porque você está a representar o povo Emáqua e você não fala aquela língua. Como é que você vai representar aquele povo? Como é que você não compreende nem os hábitos e costumes daquele povo? Você não ouve, não conhece as parábolas. Você não sabe como pensa aquele povo. Sem dúvidas. Estamos a terminar, meus senhores. Questão de uma mesmo a terminar. A participação dos artistas, dos agentes culturais, no diálogo nacional inclusivo. Qual seria a importância disso? A importância é mesmo porque são uma fonte. É o que eu disse, acho que não há necessidade de ser repetitivo aqui. E eu acredito que deviam ter mais espaço. Estão de uma forma um pouco subalterna, porque estão dentro de componentes. Por exemplo, há um grupo próprio para vamos lá assim dizer, questões constitucionais, e a cultura é um dos pilares dentro da nossa Constituição. Então, esta matéria da cultura será tratada lá. Mas era importante, de facto, que tivesse uma evidência por ser, digamos assim, um segmento da moçambicanidade que engloba uma diversidade muito extensa e de certa forma né? Essencial e um pouco afastada também, por exemplo, da política do dia a dia. Então, vários temas que têm sido a serem debatidos no dia a dia, os artistas eles elaboram de outra forma. Então, estando dentro, mais presente, se calhar a sua voz podia ser um pouco mais ouvida. Bom, embora estejam nestes grupos muito específicos. Exatamente, né? Sobretudo que trata das questões de direitos fundamentais como um pilar à cultura lá dentro. Pois. Estamos a terminar, 1 minuto apenas, vamos dividir esse 1 minuto. Última pergunta. Concordam que o maior petróleo de Moçambique é a sua cultura? Aliás, claramente. Por quê? Claramente. Concordo por quê? Porque um povo sem cultura, um povo que não preza, não cultiva a sua cultura, não tem capacidade de construir, nem sequer defender uma nação. Ponto final. A nação ela é baseada na cultura. Questão de Luma, concorda? O maior petróleo de Moçambique é a cultura? Eu concordo. Os países que são mais ricos hoje no mundo, nós é que pagamos a eles, estamos a comprar a cultura deles. Sim. Então, imagina se nós começarmos a vender bem a nossa cultura. Seremos muito mais ricos, porque a nossa cultura é muito mais rica do que aquela que nós importamos através das novelas, dos filmes, da roupa, dos perfumes, enfim. Se nós começarmos a vender a nossa, vamos ver que se calhar teremos mais lucros aqui do que nesses combustíveis fósseis. Pois. Muito obrigado pela vossa presença, um grande abraço, feliz ano novo. Voltarmos a falar muito em breve. Posso deixar no TPC? Pode.
vamos pesquisar o que significa nhanga e feiticeiro no nosso país. Vamos, explica aí, é uma boa dessa. Nhanga é feiticeiro. Pois. Por causa dessa coisa de apropriação de cultura, existem termos que lá no outro país nós depois fazemos uma tradução que não é boa. Pois. O avô Abílio Mandlaze já cantava Vaca Mandlaze Valor. O feiticeiro, na minha tradição, não é bruxo. Pois, vamos, aliás, o livro de Wesley, do professor Severino Guenha aborda também esses temas. Podem ler este livro para encontrar interessantes notas. Grande abraço a todos. Voltamos a estar juntos na próxima semana. Boa noite. Obrigado, meus senhores.